Olá, eu sou o Hélio Agato, estou aqui para te dar boas-vindas. Seja bem-vindo ao nosso curso de Fundamentos em Computação em Nuvem. Esse curso é um curso focado para você que realmente quer começar, você quer entrar na área e você está perdido, você não sabe por onde começar, você vê aí um monte de curso, um monte de gente falando sobre isso, mas o que realmente preciso saber, tá? Qual é a base? Qual é o fundamento? Tudo aquilo que eu sei e que eu entendo, tá? De mercado, de vivência, que todo profissional de computação em nuvem precisa saber para ele começar a pensar a trabalhar com a computação em nuvem. Eu peguei todo esse conhecimento, trouxe para você nesse treinamento, que é um treinamento totalmente gratuito. Esse treinamento ele possui certificado, então quando você concluir, você pode solicitar através do e-mail contato@uniacademy.com.br. Vai ser validado se você realmente assistiu todas as aulas, você tendo cumprido aí todo o requisito, esse certificado vai ser enviado para você gratuitamente em formato digital. E a última aula, a terceira aula do nosso curso, eu vou falar com você sobre o mercado, tá? Como que você pode entrar nesse mercado, quais as principais certificações, o que o mercado está exigindo que o profissional tenha de conhecimento, vale a pena, não vale a pena, será que vale a pena a minha empresa migrar para a nuvem, será que vale a pena o meu cliente migrar para a nuvem nesse momento? Tudo isso você vai aprender nesse curso totalmente gratuito de Fundamentos em Computação em Nuvem. Eu sou o Hélio Agato e quero te parabenizar por você realmente ter aceitado esse desafio de aprender uma profissão nova. Um grande abraço e a gente se vê dentro do curso. Valeu! Para quem não me conhece ainda, eu sou o Hélio Agato, atualmente eu sou Cloud Security Manager na Red Belt Security aqui em São Paulo. E a minha principal função é entregar projetos de segurança de Microsoft 365 e Microsoft Azure. E agora a gente está partindo aí para uma abordagem de cloud geral. Então, tudo que é projeto de nuvem que a Microsoft faz no país, né, pelo menos os maiores projetos, acabam passando pelo meu time, acabam passando por mim. Então eu tenho toda uma bagagem, toda uma vivência, toda uma experiência que eu espero trazer para o treinamento e poder te ajudar. Então me segue lá no Instagram, me segue no LinkedIn, me segue nas redes sociais que tem bastante coisa boa, bastante feeling, segue a rede social da Uniacademy. Estou aqui para te ajudar. Para Wellington, não entendi tal aula, contato@uniacademy.com.br. Entre em contato com a gente, estou aqui para tirar dúvida e para te ajudar de verdade nesse caminho de certificação Microsoft. Primeira coisa, né? Vamos então à nossa aula inicial. Você precisa entender o que é computação em nuvem. Wellington, eu escuto o tempo todo, nuvem para lá, nuvem para cá, que nem se falava antigamente, né? Nuvem? Que nuvem? Meu dado está na nuvem, mas qual nuvem? Né? Tem esse meme na internet. Então, o que é o conceito de computação em nuvem? Para que ela serve? Por que uma empresa decide migrar para a nuvem? Por que a nuvem é tão importante para as companhias? Tudo isso nós vamos aprender. Então, resumindo, tá? Quando a gente fala de computação em nuvem, a gente está falando de quando uma empresa te fornece, tá, serviços, e esses serviços estão relacionados à computação. E aí a gente pode ter serviço de servidores, serviço de armazenamento, serviço de bancos de dados, serviço de rede, você pode ter serviço de software, cara, inteligência, machine learning, toda a parte de análise, toda a parte de banco de dados, e aí você tem todos esses recursos sendo oferecidos para você sempre de uma maneira flexível, de uma maneira um pouco mais econômica, e claro, você pode ter escala, você pode simplesmente expandir, tá, os seus recursos. Você contrata um serviço menor hoje, mas conforme a sua empresa vai crescendo, você vai aumentando os recursos que você tem contratado com a Microsoft. E aí você tem alguns modelos, mas normalmente você vai pagar apenas por aqueles serviços que você realmente utiliza. E isso com certeza vai te ajudar a reduzir os custos da operação da sua empresa. Então você pode simplesmente executar toda essa infraestrutura que está na nuvem sempre de uma maneira mais eficiente. Você pode escalonar, né? Escalonar é você aumentar. Então, peguei simplesmente uma máquina virtual, essa máquina não está dando conta, vou escalonar essa máquina, vou simplesmente seguir a necessidade da minha empresa conforme ela vai crescendo. Tá? E aí uma coisa que você precisa entender
é o seguinte: a gente tem ainda muito foco na infraestrutura local. Isso é normal, a gente cresceu trabalhando com isso. Talvez você tenha trabalhado com isso por muitos anos. Então a gente ainda tem esse pensamento. Quando a gente pensa em nuvem, você precisa pegar toda essa infra que hoje você cuida, coloca na mão da Microsoft, a Microsoft vai cuidar disso para você. Claro que tem as partes que você vai precisar entrar com a parte de operação, de configuração, mas a Microsoft vai botar isso debaixo do braço e vai te ajudar nesse cuidado com os seus dados, nesse cuidado com as suas informações. O que você precisa ter em mente para você poder falar sobre computação em nuvem, para você poder apresentar o produto, para você ser um pré-venda, para você ser um consultor, para você trabalhar com cloud, ou até mesmo para você ser um bom analista, é entender os principais benefícios de quando a gente fala de computação em nuvem. Wellington, beleza, eu sempre vejo as pessoas falar disso, mas será que tem alguma vantagem? Será que eu realmente, vale a pena eu contratar o Microsoft 365? Não vale? Então, quando a gente fala de computação em nuvem, a gente está falando de uma mudança no teu pensamento. Se eu fosse um coach agora, eu ia falar que você tem que mudar o seu mindset, né? Mas eu não sou coach, nem estou falando de mindset. Aqui você precisa realmente mudar. As pessoas pensam de uma maneira tradicional, né? A gente está pensando em recursos de infraestrutura no local. Então você precisa pensar que existem alguns motivos. Esses motivos são os principais que levam as grandes empresas ou pequenas a migrarem para a nuvem. Wellington, grandes empresas, pequenas empresas, todas usam nuvem hoje em dia? Sim, eu diria que as novas empresas já nascem na nuvem. Isso é muito melhor, porque você já tem toda a configuração, todos os serviços, tudo aquilo, toda a base de licenciamento, tudo na nuvem. Então fica mais fácil para você administrar. Quando uma empresa ela tem todo o ambiente no local, ela é muito grande, está indo para a nuvem, você precisa migrar, aí é um pouco mais complexo, tá? Quando a gente fala dos benefícios, um dos principais benefícios que você precisa ter em mente é o benefício do custo, tá? Então, quando a gente compara a infraestrutura no local, você precisa pensar em todos os custos que você tem. Então, você tem um custo de hardware, você tem um custo de software, você tem um custo da execução do data center como um todo, e aí você tem que pensar no teu rack, tem que pensar na eletricidade, no teu no-break, você tem que pensar na energia elétrica que você gasta com refrigeração para poder manter os seus servidores ligados a todo momento, a quantidade de link que você precisa ter para poder manter a disponibilidade daqueles dados, né? Aquela informação possa ser acessada de qualquer lugar, você precisa ter um bom firewall, você precisa ter appliances que suporte a toda a infraestrutura que vai se conectar naquele ambiente, naqueles servidores. Então, quando você pensa em custo e quando você pensa em nuvem, você não pode olhar só o valor final, tá? Então tenha sempre em mente. As pessoas acabam pensando, como eu falei, de pensamento, você só vê o valor final e na sua cabeça realmente não vai fazer muito sentido, como não faz na minha, tá? Então você olha assim, cara, ainda não faz sentido. Mas aí você pega um papel, você começa a pensar, putz, hoje eu gasto tanto com link, hoje eu gasto tanto com energia elétrica, hoje eu gasto tanto com no-break, hoje eu gasto tanto com uma pessoa especializada aqui em storage, que cuida de storage para mim, hoje eu pago X aí para uma pessoa administrar meus sistemas operacionais. Tudo isso você precisa pôr em mente, né? O backup, o sistema de backup de fita. Tudo isso você precisa calcular e entender que quando você vai para a nuvem, esses custos eles podem ser direcionados. Por exemplo, falando de Microsoft 365, um dos produtos mais utilizados e os mais famosos é o Exchange Server. Então você tem lá o teu Exchange no local, instalou o Exchange bonitão, aí você tem que ter uma DAG, que são dois servidores fazendo ali o cluster, para que um caia, o outro assuma. Você precisa ter licenciamento de backup, você precisa ter storage, você precisa ter licenciamento do próprio Exchange, você precisa ter licenciamento do Microsoft Active Directory, você precisa ter licenciamento de contas de usuário, você precisa ter tudo isso para poder manter um ambiente de Exchange funcional. E aí, quando você vai para o Microsoft 365, você vai para o Microsoft Exchange Online. E aí, o que seria o Microsoft Exchange Online? É uma forma de você conseguir ter
todos os recursos que você tinha no teu Microsoft Exchange no local, trabalhando também na nuvem. Então, estou levando meus e-mails para lá, estou levando meu calendário, estou levando todos os meus dados, tá, que meus usuários tinham no meu Exchange local, tudo para a nuvem. E aí, todo aquele custo que eu acabei de citar agora, ele deixa de existir e eu passo a ter toda a minha solução funcionando dentro do Microsoft 365. Então, aquele usuário vai poder acessar meu e-mail de qualquer lugar, vai poder acessar o calendário dele de qualquer lugar, no celular, no tablet. Dependendo do licenciamento dele, ele vai ter recursos de segurança para e-mail, que ele não teria no Exchange no local, e aí vai evoluindo. Portanto, essa questão de custo, ela tem que ser muito levada em consideração quando você pensa em migrar para a nuvem com relação aos benefícios. Wellington, pode ter casos em que não vai valer a pena eu migrar para a nuvem? Pessoal, o bom de fazer curso comigo é que eu não sou comprado da Microsoft. Eu gosto de ensinar a galera a passar na prova, a ter os conteúdos, mas eu não sou oficial. Então, estou aqui para falar o que eu quero, o que eu penso e aquilo que eu sei, né, do meu cotidiano, do meu dia a dia. Essa é uma grande vantagem de você fazer um curso aí 100% oficial e fazer comigo. Pessoal, vai ter casos em que não vai ser vantajoso, tá? Não vai ser. Porque às vezes você entrou na empresa agora, o cara comprou todo o parque de máquinas no ano passado. O cara acabou de comprar um servidor, acabou de comprar o storage, acabou de pagar o licenciamento. Como é que você vai virar para esse cara que acabou de investir 1 milhão, sei lá, 2, 3, 10 milhões ano passado, ou pensando em cenário menor, né? O cara investiu, sei lá, 20 mil numa máquina, vai virar para esse cara e vai falar, putz, então esse ano mudou, a gente vai para a nuvem, esquece as máquinas que você tinha. Não vai virar, o cara vai querer a sua cabeça. Então você precisa, pessoal, ter discernimento, e é isso que eu trago para vocês no treinamento. Uma visão total, uma visão ampla. Treinamento to do, né? Que passo a passo você aprende por aí. Aqui comigo você vai aprender o dia a dia para você pensar e para você conseguir evoluir junto comigo. Então, como eu disse, é de cenário para cenário. Então, se o seu cliente acabou de investir em hardware, ele acabou de investir uma mega grana, tá? Eu falo quase que eu falei um palavrão aqui agora, mas uma mega grana. O cara acabou de investir na parada. Você vai chegar para ele e vai falar, vamos migrar tudo para a nuvem? Esquece que você investiu? Não vai, velho. Ele vai querer sua cabeça. Então, você precisa estudar a situação. Quanto tempo vai? Por exemplo, tá? Eu vou te dar um exemplo bom aqui, quanto é vantajoso. O cara comprou servidor há 4, 5 anos atrás. Cara, o cara comprou servidor 5 anos atrás. Ele está pensando em comprar um novo parque. Vale a pena para a nuvem? Com certeza. Não vai mais valer a pena ele investir em hardware, vai valer a pena ele ir para a nuvem, porque o equipamento dele já está defasado, o equipamento dele já não tem mais a capacidade de antes, o equipamento dele não está funcionando mais tão bem, já teve um monte de problemas, já trocou um monte de peça, não vale a pena mantê-lo e não vai valer a pena comprar um novo, porque o custo de comprar um novo vai ser muito caro, o licenciamento disso, manter aquilo no ar vai ficar caro, então é um cenário ótimo para você ir para a nuvem, tá? Ou em casos de renovação muito alta de licenciamento, então você tem lá um licenciamento com a Microsoft, licenciamento pesado já, caro, e você precisa renovar, fazer o processo de renovação dessas licenças. E aí vai valer a pena você ir para a nuvem, porque a Microsoft sempre vai te dar um desconto maior para você iniciar e colocar o pezinho lá dentro do Microsoft 365. Então, vai valer muito a pena esses dois cenários também. Então você precisa mensurar e ter ideia ali do que vai valer a pena ou não. Mas o custo, com certeza, é um dos grandes benefícios e uma das grandes vantagens de você migrar para um mundo de computação em nuvem. Um outro benefício é o benefício da velocidade. Então, sem dúvida, quando você tem um Exchange Online rodando no seu ambiente de nuvem, está lá no Microsoft 365, bonitão, todas as contas migradas, sendo acessadas na nuvem, com certeza vai ser muito mais rápido do que você tivesse um Exchange Server no teu ambiente no local. Então, a quantidade de recursos que você utilizar, a quantidade de máquinas que você subir, tudo isso é provisionado com cliques, pessoal. Você vai lá, habilita um botão, clica numa página, clica na outra página. Tudo isso é muito fácil, muito simples. Então, é muito rápido de você clicar num botão, numa funcionalidade, e aquilo lá já está pronto, já está habilitado para o seu usuário utilizar.
E aí tem a questão, né, indo um pouco mais além, vai subir a máquina virtual lá no Azure. Você pode subir aquela máquina virtual de acordo com a velocidade que você quiser. Logo, todas aquelas reuniões que você tinha, falando sobre flexibilidade, planejamento, capacidade do teu servidor, para saber se teu Hyper-V ia suportar, para saber se teu Exchange Server tinha espaço suficiente, tudo isso esquece. Tá? Você vai fazer tudo isso numa velocidade muito maior, numa velocidade que vai garantir que tudo isso seja entregue para o seu usuário final de uma maneira muito mais rápida. Um outro benefício que ele é muito importante é o benefício da escala global. Quando a gente fala de nuvem, a gente está falando de um serviço que ele pode ser acessado no mundo inteiro. Então, se eu contrato no Microsoft Teams, que é a solução de chat da Microsoft, colaboração, se eu contrato o Office 365 com o Exchange Online, que é a solução de e-mail da Microsoft, se eu contrato o SharePoint Online, né, que é a solução de colaboração, que eu posso subir arquivos, compartilhar, se eu contrato o OneDrive do Microsoft 365, né, que é o gerenciador de arquivos online, que eu posso subir, compartilhar, fazer, né, subir minhas informações para a nuvem, para poder acessar de qualquer dispositivo. Tudo isso que está na nuvem, eu posso acessar de qualquer lugar, de qualquer dispositivo, de qualquer país do mundo. Então, pessoal, uma das grandes vantagens que você precisa ter em mente, isso é coisa de prova, tá? É que a escala global, né, ela é um super recurso que está disponível para todo mundo que contrata um Microsoft 365. Então, você pode acessar aqueles dados de qualquer lugar do mundo. Uma outra vantagem que você tem é a questão da produtividade. Então, você pode ser mais produtivo. Eu estou nesse momento aqui gravando uma aula, meus dados estão aqui no meu notebook, meu e-mail está aqui, mas ao mesmo tempo meu e-mail está no meu celular, então se eu saio daqui, vou para a rua, posso pegar o celular e ver se tem e-mail para mim, posso ver se tem algum aluno da Unacademy com dúvida, querendo algum apoio, alguma sugestão, posso olhar no meu iPad, olhar se as coisas estão lá, se os e-mails também estão lá, posso trabalhar do Word aqui da minha máquina, do Word do meu celular, do Word do iPad, de qualquer lugar. Posso ser produtivo, né? Não tenho mais aquela desculpa que eu tinha antigamente de que eu tenho que estar dentro da empresa, na minha máquina, para fazer aquilo. Se eu estiver fora da empresa, eu não posso responder o e-mail, não posso falar com o cliente, não posso simplesmente falar e fazer nada. Isso não existe mais. Quando você vai para a nuvem, uma das grandes vantagens que você vai ter é essa questão de ser produtivo, de você realmente poder acessar os seus dados de qualquer lugar, de uma escala global, com uma alta velocidade e com produtividade, garantindo que você vá fazer aquela tarefa, não importa onde você esteja. Né? Então, você tem toda essa parte de produtividade que faz muita diferença. E quando a gente fala de Microsoft 365, você vai ler muito produtividade casada com esse tema, porque realmente uma das grandes bandeiras, né, da Microsoft, principalmente quando a gente fala de nuvem e das soluções de Microsoft 365, foi a questão da produtividade. Então, você vai ouvir muito desse recurso, use o Microsoft 365 para ser mais produtivo. Seja mais produtivo, migre para a nuvem, migre para a cloud e traga produtividade para sua empresa. Você vai ouvir muito desses recursos, muitas dessas falas, tá? Ainda por aí. Uma outra grande vantagem, sem dúvida, é a questão do desempenho. Quem nunca aí, tá? Talvez se você trabalha com um servidor no local, já acordou numa madrugada com alguém te ligando porque uma máquina estava muito lenta e ninguém estava conseguindo acessar um sistema. Né? A galera que já trabalhou de plantão, eu já trabalhei muito de plantão na minha vida, hoje eu não faço mais. Mas fazia plantão e, cara, o pessoal me ligava 4 horas da manhã porque alertou lá, né, no SOC, no NOC, que uma máquina tá lenta e ninguém está acessando algum recurso e está parado e você precisa lá e olhar o desempenho da máquina, a CPU está 100% e está sem memória e está sem disco. Então, essa parte, né, do desempenho da nuvem
é muito vantajoso porque é tudo muito rápido, tudo muito eficiente. Então, um dos grandes benefícios que você tem ao migrar para o Microsoft 365, sem dúvida, é garantir um ótimo desempenho daquilo que está sendo fornecido para você. Então, se você contrata uma solução de nuvem com a Microsoft, você tem realmente essa vantagem do desempenho que você não tinha no teu ambiente no local. Você precisava controlar isso, você precisava realmente monitorar se tudo estava rodando bem. Mas a gente sabe que é complexo demais, que é complicado demais você olhar isso. Cara, é muito oneroso, você precisa de profissionais qualificados para fazer aquilo, é complexo demais. Então, quando você tem, tá, um data center da Microsoft trabalhando para você, para poder garantir a segurança dos seus dados, garantir que você vai acessar de qualquer lugar, garantir que vai haver um alto desempenho daquilo que ela está te entregando, você vai conseguir dormir muito melhor. E aí, quando eu passei a trabalhar com computação em nuvem, eu passei a não fazer mais essa questão de plantão e tudo mais. Tem muito tempo que eu não faço, né? Que eu já trabalho com nuvem há muito tempo. Então, acaba que eu não precisei mais. De boa para mim, entendeu? Mas a gente sabe que é complicado quem tem que olhar desempenho de máquina no ambiente local. Então você tem que pensar que o desempenho é uma das grandes vantagens. Wellington, legal, você está falando todos esses benefícios para mim, mas por que eles seriam úteis para mim? Primeiro, para a prova vai te pedir esse tipo de coisa. Segundo, porque se você é um bom consultor, é um bom profissional, quando você for conversar de nuvem com alguém, com seu cliente, com seu chefe, com alguém relacionado, você com certeza vai ser questionado sobre os principais benefícios de se migrar para a nuvem. E aí você vai lembrar da aula que você fez comigo, da aula que você assistiu aqui na Unacademy, que falava sobre os benefícios, e eu tenho certeza que pelo menos um deles você vai lembrar, porque eu sei disso. Não sei porque eu sei, mas eu sei disso. Confiabilidade, pessoal. Uma das coisas, né, uma das grandes vantagens é a questão de ser algo confiável. Então, você tem lá o seu backup de dados que está na Microsoft, você tem a questão de desastre, tá? O que quer dizer o desastre? Tipo, o teu dado, quando você contrata o Microsoft 365, ele não está em um único servidor. Então, se porventura teve um desastre natural em algum lugar e esse desastre atacou o ambiente da Microsoft, tá? Você tem a certeza de que esse dado ele vai ser acessado de outros lugares do mundo porque ele tem réplicas. Então, ele está sendo replicado de outros lugares. Aqui a gente está falando de serviços do Microsoft Azure, do Microsoft 365 especificamente, tá, pessoal? Então, se houver algum desastre, se houver algum problema com relação a isso, a Microsoft garante que seus dados vão poder ser acessados de outros lugares também. Então, você tem toda essa questão, né, a confiabilidade na informação, a confiabilidade de que o teu negócio vai poder entrar num quesito de continuidade, tá? Porque esses dados eles podem ser espelhados em sites redundantes dentro da própria Microsoft, dentro do seu próprio sistema de rede, que vai garantir que aqueles dados sejam confiáveis no sentido de que você vai ter realmente acesso quando você precisar. Tem problema de vez em quando? Tem problema de vez em quando. De vez em quando você vai entrar lá, vai ver que tem uns alertas, vai ver que tem alguns problemas que a Microsoft aparece lá. Então vai acontecer, mas é bem pouco, mas às vezes pode acontecer. E aí você consegue olhar lá, ver o que está acontecendo, se a Microsoft está tratando, se não está, e ver a cagada que o estagiário fez lá naquele ambiente. Outra coisa que você pode fazer é a questão de segurança, que vai com certeza te trazer muitos benefícios. Logo, no Microsoft 365 você tem políticas, tá? Tecnologias, você tem formas de licenciamento que vão te ajudar no quesito de segurança, na proteção das suas informações, na proteção dos seus dados, as aplicações que você está utilizando, a infraestrutura que está lá. Então, você tem uma certa segurança que vai realmente garantir que você durma um pouco mais tranquilo, porque a Microsoft vai te fornecer boas configurações. Eu estou falando aqui de segurança, não só da segurança física, porque a gente sabe que está dentro de um data center, né, que não é qualquer um que vai entrar lá, que a gente sabe que informações são sigilosas, mas a segurança também de sistema que você pode aplicar, como um DLP, como um Azure Information Protection, como outras soluções que vão integrar ali, fazer parte do seu pacote de licenciamento do Microsoft 365.
Bem, assim eu termino a nossa primeira aula. Você vai ver que as aulas vão ter sempre ali 10, 20, alguma aula ali no máximo uns 40 minutos. Não quero ir muito além disso para não ficar massivo, não ficar uma coisa, sabe, muito pesada de você assistir todo dia. Você pode assistir um pouquinho hoje, um pouquinho depois e também me conhece, sabe que o meu método de ensino é um método ágil. Tá? Eu acredito que o aprendizado, assim, ele é muito maior, é muito melhor. Eu tenho certeza que você também vai ter esse sentimento no fim do treinamento. Pessoal, muito obrigado por acompanhar essa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, contato @uniacademy.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!